Gente, continuando a nossa aula, falando sobre a teoria da deriva continental, onde nós paramos, nós vimos que o Wegener não conseguiu comprovar a teoria dele porque ele não soube explicar como os continentes se movimentaram, como os continentes eles se moveram, ok? Então, como eu falei para vocês, entre 30 a 40 anos, a teoria do Wegener ela ficou esquecida no mundo científico. Ela só foi ser retomada lá pelo final da década de 1940, tá? Com o avanço tecnológico, com o mapeamento do assoalho oceânico. O que se descobriu, galera? Grandes cadeias submarinas, que a crosta terrestre ela não é formada por um único bloco, ela não é inteiriça, mas ela é formada por vários pedaços. Esses vários pedaços que formam a crosta terrestre recebem o nome de placas tectônicas. O que são as placas tectônicas? As placas tectônicas são grandes blocos rochosos que flutuam sobre o magma, que formam a crosta terrestre, ok? Então, com a teoria da tectônica de placas, se comprovou a teoria do Wegener de como os continentes se movimentaram, tá bom? Através, como eu já falei para vocês, do mapeamento do assoalho oceânico, da descoberta de grandes cadeias submarinas. Então, na verdade, quem se movimentou não foram os continentes, mas as placas tectônicas que se movimentam. E, nesse caso aí, carregam os continentes. Ok, gente? Então aí se confirmou a teoria do Wegener da separação dos continentes em decorrência da movimentação das placas tectônicas. Ok, galera? Continuando, gente. As placas tectônicas elas se movem devido às correntes de convecção que ocorrem no interior da Terra em razão das altas temperaturas. É só você imaginar uma panela, aquelas bolhas lá que ficam se formando quando a água está fervendo, né? Se você colocar uma tampa lá, ela for muito leve, muitas das vezes a tampa fica se mexendo em razão das correntes de convecção. O que ocorre? A água que está no fundo da panela, ela está bem aquecida, enquanto a água que está na parte superficial, mais superficial da panela, ela está com temperatura menor. Então essa água mais aquecida sobe, enquanto aquela água que está na parte mais superficial da panela, que está menos aquecida, desce. Então esse movimento forma as correntes de convecção. No caso, a água ajuda a movimentar a tampa da panela, e no caso aqui, né, essas correntes de convecção ajudam a movimentar as placas tectônicas. Tá bom, gente? No caso, a movimentação do magma ali no interior da Terra ajuda a movimentar as placas tectônicas. Ok, gente? Os limites entre as placas tectônicas. Galera, nos limites entre as placas tectônicas, chamadas de áreas de instabilidade geológica, ocorrem os tremores de terras de maior intensidade, onde estão a maioria dos vulcões no planeta Terra, estão nos limites entre as placas tectônicas, fraturas, dobras, falhas, são fenômenos naturais, eventos naturais que ocorrem nos limites das placas tectônicas. Lembrando que os limites das placas tectônicas são áreas de instabilidade geológica. Por quê? Porque são áreas sujeitas a grandes tremores de terras, a grandes abalos sísmicos, a atividade vulcânica, enquanto as áreas mais no interior, mais longe do limite da borda da placa, são áreas de estabilidade geológica. Por quê? Porque esses fenômenos eles ocorrem com menor frequência, e quando eles ocorrem, né, eles não são tão devastadores como um terremoto, né? Um terremoto que atinge o interior da placa tectônica e não é tão intenso quanto na borda da placa, ok? Continuando, galera. As placas tectônicas, elas apresentam 3 tipos de limites, ou fazem 3 tipos de movimentos. Então nós temos os limites divergentes, os limites convergentes e os limites conservativos, também chamados de transformantes. Ok, galera? O primeiro tipo de limite aí é o limite divergente. Nos limites divergentes, como eu vou mostrar aqui para vocês nesse esqueminha, ó, nos limites divergentes, aqui, ó, esse aqui que eu estou apontando, nos limites divergentes, as placas tectônicas elas se afastam. Olha aqui, ó, cada seta vai para um lado.
Então aqui nós temos o limite divergente. Nos limites divergentes surgem as grandes cadeias montanhosas submarinas, como a dorsal mesoatlântica, que se estende de norte a sul no Oceano Atlântico. Então aqui, ó, limites divergentes, as placas se afastam, divergem. Aqui, ó, cada seta vai para um lado. O outro tipo de limite que nós temos são os limites convergentes, tá bom? Nos limites convergentes, olha aqui, ó, as placas colidem frontalmente. Olha o sentido das setas aqui, ó. As placas indo uma na direção da outra aqui, ó. Olha as setas indicando, tá bom? Então, no limite convergente, as placas colidem frontalmente. As placas mais densas, ou seja, galera, aquelas placas mais pesadas mergulham sob as placas mais leves. Geralmente, as placas oceânicas mergulham sob as placas continentais. Ok, galera? Então, nos limites aqui das placas convergentes, a gente tem a formação, por exemplo, das grandes cadeias montanhosas que existem no nosso planeta, como os Andes, como as montanhas rochosas na América do Norte, a cordilheira do Himalaia na Ásia, tá bom? São frutos aqui dos limites onde as placas são convergentes, ou seja, onde elas se chocam frontalmente. Ok, galera? O outro tipo de limite que nós temos aqui são os limites, olha aqui, ó, conservativos. Nos limites conservativos, olha aqui, galera, as placas deslizam lateralmente em sentido contrário, em sentido oposto, ok? Nesse tipo de limite aqui, no limite conservativo, não há a geração de novas placas, mas também não há a destruição das placas. Mas é comum também ocorrer nos limites conservativos ou transformantes abalos sísmicos, terremotos, ok? Nos limites conservativos ou transformantes. Um exemplo de placas tectônicas que possuem limites conservativos ou transformantes é a placa norte-americana e a placa do Pacífico. Se você olhar no mapa lá, você vai verificar que essas placas possuem limites transformantes ou conservativos. Ok, gente? É isso.